Nas aulas anteriores, eu falei bastante sobre o realismo, sobre como o contemporâneo aborda o realismo no cinema e sobre como existe até mesmo uma espécie de fetiche, uma espécie de obsessão pelo realismo, tanto por parte dos cineastas como da audiência. Como existe uma tendência de obras que tentam se focar em aspectos mais verossímeis. É um assunto bastante amplo, mas eu acho que deu para a gente ter uma ideia desse pensamento, dessa problemática. Nessa aula, eu quero falar sobre um outro lado dessa história toda. Quero falar sobre como algumas obras contemporâneas irão rejeitar esse realismo, irão propor um cinema até mesmo antirrealista. E, do mesmo modo que existem algumas tradições realistas no cinema, existem também tradições que rejeitam isso, que possuem um gosto pelo que é inatural, que possuem um gosto pelo que é artificial até mesmo. Se a gente pensar em um longa recente como O Maligno, do James Wan, a gente já tem um exemplo bem interessante de um trabalho contemporâneo e até um pouco mainstream que rejeita uma abordagem realista tanto no sentido narrativo, a personagem ali vai transitando por diversas dimensões, como também no sentido estético. O James Wan propõe uma espécie de homenagem a vários gêneros e subgêneros do cinema, especialmente do terror. Nos remete ao slasher, ao giallo, ao found footage. Ele nunca vai se filiar diretamente a uma coisa só, mas vai usar todo um arsenal de referências para, digamos, sobrecarregar a sua abordagem. Ele pega convenções estéticas de tais gêneros e, digamos, hiperestiliza o seu filme a partir disso. Essa hiperestilização, esse método em que um cineasta usa uma abordagem estética de modo mais pesado, pode ser encontrado em vários outros filmes. Inclusive, existem alguns teóricos que escrevem sobre algumas fases maneiristas do cinema. O Alain Bergala, por exemplo, um crítico e autor francês, tem uma teoria bem interessante sobre como, depois de uma certa fase clássica, de uma certa fase moderna, o cinema entra em uma fase maneirista no final dos anos 70 e nos anos 80. Uma fase em que os cineastas irão repensar algumas convenções da linguagem através de um exagero, como se depois de 90 anos de cinema a linguagem atingisse uma certa saturação, como se depois de 90 anos em que o cinema explorou várias possibilidades, os cineastas sentissem necessidade de repensar algumas convenções dessa linguagem. O Bergala diz que, durante essa fase maneirista, alguns cineastas vão criar dispositivos estéticos complexos para fazer operações dramáticas simples. Ele fala que o Wenders, por exemplo, na sequência do Peep Show, no Paris, Texas, cria um dispositivo complexo com vidro e espelho para filmar o que seria simplesmente um plano e um contraplano. Ele vai hiperestilizar uma operação simples da linguagem para tentar repensar isso de algum modo. O Lars von Trier, no Elemento do Crime, cria
toda uma estilização barroca que remete muito ao noir para fazer um longa de investigação e busca essa sobrecarga, esse exagero, rejeita um realismo. O Léos Carax, um diretor francês, também vai para um lado mais artificial, também estiliza as suas imagens ao mesmo tempo que dialoga com tradições clássicas do romance e do noir em um filme como O Sangue Ruim. Então, a partir dos anos 80 e de certas obras específicas, se fala sobre um possível cinema maneirista, um cinema de exageros. Os anos 80, de modo geral, foram uma década de exageros em vários sentidos. Outros filmes vão lidar com isso de modo até mais extremo, mais caricato, mas esse autor, o Bergala, comenta sobre esses que eu citei e mais alguns. Ele parte ali mais de um cinema de arte maneirista para construir a sua teoria. Existem outras tradições que também comentam sobre aspectos antirrealistas da arte e da cultura. No início dos anos 60, por exemplo, a Susan Sontag, uma autora americana, publica um texto famoso chamado Notas sobre o Camp, em que ela fala de uma sensibilidade camp, fala sobre como existem obras da arquitetura, da decoração, do cinema, da moda, da televisão, dos quadrinhos, que possuem um gosto pelo que é inatural, que possuem um gosto por elementos muito dramáticos, exagerados e pouco realistas. Obras que recusam um bom gosto de formas clássicas e tradicionais, recusam um possível ideal de beleza clássico e exageram nas suas formas. A Sontag, quando fala sobre o camp, comenta desde a arte nouveau até os quadrinhos do Flash Gordon. Ela vai definir o camp menos como uma estética e mais como uma sensibilidade, até mesmo como uma atitude ingênua que acredita na força dramática desse exagero, ou que acredita na fantasia que está expressando de modo muito sincero. E ela também cita algumas obras do cinema, fala sobre o King Kong, fala do Rodin, do Ishiro Honda, também fala sobre as coreografias do Busby Berkeley para alguns trabalhos da Warner nos anos 30. O camp é um conceito bem vasto e que vai se caracterizar não só pela questão das obras lidarem com uma estética mais exagerada, mas principalmente pelo fato das obras acreditarem muito naquilo, o que pode nos remeter a cineastas contemporâneos como Sam Raimi ou como George Lucas. Eu acho que a trilogia do Homem-Aranha do Raimi pode ser percebida dentro de uma sensibilidade camp, não só devido a certos exageros, devido a elementos bregas, entre aspas, mas principalmente ao fato dos filmes acreditarem nos seus apelos mais caricatos. Porque existem muitas obras que são exageradas, são caricatas apenas para serem irônicas, são artificiais ou são trash de um modo muito autoconsciente e nem se levam a sério. A Sontag diz que uma obra assim não pode ser vista como camp de verdade. Ela diz que o camp real tem que acreditar em si mesmo. E as obras do Sam Raimi ou mesmo do James Wan, eu acho que levam as suas referências a sério. São obras que até podem
ter ali uma certa atitude mais espirituosa, com algumas referências, mas que não querem ser apenas irônicas, não querem tirar um sarro daquilo, querem celebrar um aspecto fantasioso disso, querem, claro, nos entreter, mas nunca de um modo que irá colocar aquilo como algo inferior. Querem celebrar uma certa fascinação fantasiosa que provém daquelas referências. E no caso do George Lucas, é interessante perceber como algumas cenas dos filmes da trilogia prequel do Star Wars foram criticados por serem meio bregas, por serem meio caricatos. As pessoas reclamaram especialmente de alguns diálogos do episódio 2 e o Lucas depois defendeu tais diálogos, disse que a pegada mais caricata daquilo é consistente com o estilo geral de Star Wars e falou sobre as suas referências de filmes seriais exibidos em matinês. O Lucas gostava muito dos filmes seriais do Flash Gordon, obras que casam muito bem com o conceito de camp da própria Sontag. Inclusive, a ideia inicial do Lucas era fazer uma adaptação do Flash Gordon para o cinema. Então ele fala sobre esse período mais romântico dos filmes de aventura, desse período mais ingênuo que ele gostava. E os Star Wars do Lucas tentam recriar um pouco isso. Os longas originais já fazem um pouco isso, mas naquela época isso era um pouco mais aceito. Hoje em dia existe uma resistência maior a isso por motivos que a gente comentou na aula anterior. Eu acho que, apesar da tendência verossímil que eu comentei na aula passada dominar muita coisa no cinema de hoje, a gente consegue sim pensar em cineastas, em filmes contemporâneos que vão um pouco contra isso. Nem todos esses cineastas podem propor um cinema totalmente antirrealista, mas apresentam ali uma certa abordagem que vai para um outro caminho. O cinema é uma linguagem que oferece várias possibilidades de expressão e é até meio triste ver como o que é mais divulgado, o que mais chega às salas são filmes que não exploram tanto essas possibilidades, mas buscam um olhar mais padronizado. Uma obra brasileira que eu acho que questiona muito bem uma relação com o realismo e que explora várias possibilidades do cinema, principalmente do cinema de gênero, é o Sinfonia da Necrópole, da Juliana Rojas. Eles passam em um cemitério enquanto dois funcionários precisam recadastrar alguns túmulos, já que o cemitério será modernizado e reformado. Um deles é um aprendiz de coveiro mais idealista e sensível, e a outra é uma moça mais fria, que tem uma visão um pouco mais empreendedora daquela situação. Uma das coisas que mais chama atenção nesse filme é o modo que ele mistura vários gêneros sem muitas concessões. Ele possui essa ambientação do terror, ele se passa em um cemitério, tem cenas de aparições, mas tem a dinâmica de uma comédia, tem personagens bem caricatos, tem situações de humor e também tem números musicais. Ele é um musical, ele se utiliza dos apelos desses gêneros de modo muito aberto e muito livre. Não tenta, digamos, negociar isso com o espectador. Não tenta tornar
tais referências mais amenas, mais contidas, mais realistas. Ele possui até uma abordagem estilística realista na fotografia, mas aí do nada começa um musical em que a cena adquire uma lógica mais teatral ou mais exagerada. Então, de algum modo, é uma obra que até explora um certo choque de representações nesse aspecto. Eu acho que muitos dos filmes da Blumhouse, da empresa Blumhouse, vão também contra aquelas ideias que eu comentei na aula passada. Enquanto a A24 lança obras de terror que vão para um lado mais verossímil e realista, a Blumhouse se filia a um terror mais tradicional, mais old school, a um terror que usa jump scares, que mostra cenas mais gráficas, que estiliza muito mais as suas imagens, que possui uma abordagem até meio B, em certo sentido. O próprio James Wan, do Maligno, já fez trabalhos para a Blumhouse. Eu gosto muito daquele primeiro Insidious que ele dirigiu, que é um trabalho totalmente, digamos, anti-pós-horror, né? No final ali, o cara literalmente vai para outra dimensão e é perseguido por um demônio. A abordagem é totalmente estilizada. Tem essa luz vermelha muito forte, tem máquina de fumaça, é uma obra de terror bem, digamos, farofenta, mas que não tenta usar isso de modo irônico ou cínico. Não é trash porque é engraçado ser trash. Nem sei se chega a ser trash, mas ela tem uma pegada mais B porque o diretor acredita no apelo daquelas tradições. E assim como o longa da Juliana Rojas, ele não tenta negociar isso com o espectador, não tenta mediar isso, não tenta colocar isso numa certa embalagem agradável. Pelo contrário, até assim como o Maligno, o James Wan tira a força do filme desse exagero, dessa sobrecarga. A obra se torna muito estimulante justamente por assumir tudo isso. Eu acho que até em um trabalho pretensamente um pouco mais realista, como o Miami Vice, do Michael Mann, a gente percebe uma sensibilidade um pouco mais camp. Uma das grandes propostas desse filme é como o diretor consegue juntar algumas tendências realistas na sua abordagem formal, principalmente no modo em que ele usa essa câmera digital com uma textura mais suja e com a pegada mais documental. É como ele mistura essa abordagem mais documental com elementos dramáticos mais pomposos, né? A gente tem cenas de tiroteio bem realistas, mas a gente tem também o Colin Farrell de mullets numa lancha, vivendo ali um romance intenso com a personagem da Gong Li. O Michael Mann faz uma obra de ação realista, mas que não tem medo de explorar esses outros elementos mais exagerados. Eu acho que muita gente tem um certo receio de gostar desses filmes, ou nem cogita gostar de filmes mais exagerados ou mais maneiristas, porque quando vê algo assim, sente que aquilo pode ser muito superficial, ou que aquilo é, sei lá, intelectualmente inferior de algum modo. E de fato, em alguns casos, essa abordagem pode ser bastante superficial. Existem vários blockbusters mais exagerados e bregas que são assim por puro descaso. São assim porque são filmes clichês e preguiçosos. Existem várias obras de terror
que usam jumpscare e usam elementos mais gráficos de um modo clichê e totalmente apelativo, mas também existem obras que propõem um projeto estético muito bem embasado e até conceitual a partir dessas tradições. O longa da Rogers me parece uma obra que beira o conceitual no modo que propõe esse choque de representações. Então, existe aí sim um apelo intelectual para quem sente falta disso, ou ainda o modo como o James Wan trabalha com alguns elementos formais beira o experimental em alguns casos. Ele trata a câmera como esse elemento bastante maleável que vai sempre encontrando novos modos de se integrar aos espaços da cena. Existe uma decupagem bastante criativa nesse aspecto. E, se a gente pensar em toda a tradição maneirista dos anos 80, ou mesmo de hoje em dia, o modo como alguns cineastas repensam convenções do cinema possui um valor expressivo muito alto, possui um valor criativo bastante complexo. Se a gente pensar em todas as formas que o De Palma se utiliza das referências do Hitchcock para repensar aspectos do suspense contemporâneo, nós podemos ficar horas falando sobre isso. O De Palma ele vai pegar convenções básicas do thriller, como por exemplo o uso de pontos de vista, ou como a montagem que atrasa a ação dos personagens, elementos que o Hitchcock utilizava, e vai extrapolar isso, vai usar de um modo exagerado ao ponto de expor na tela o processo dessas convenções. Ele é quase metalinguístico nesse sentido. Então, existe sim uma profundidade nesses trabalhos. Existe uma abordagem com a linguagem que possui várias camadas, mas as pessoas têm que estar mais abertas a isso, tanto os cineastas como a audiência. Os cineastas deveriam se desafiar mais e os espectadores deveriam desenvolver mais a sua sensibilidade e o seu repertório. O objetivo dessas aulas, desse mini curso, foi principalmente mostrar tais possibilidades, mostrar como existe esse outro lado do cinema que muitas vezes é pouco valorizado ou até mal interpretado. Então eu espero que vocês tenham aproveitado e espero que isso tenha sido útil de algum modo. Espero que a partir disso as pessoas busquem entender outras possibilidades de cinema, busquem até estudar mais sobre cinema, porque o que eu fiz aqui foi apenas uma breve introdução a essas ideias. O ideal é que, caso você queira desenvolver mais a tua sensibilidade e o teu senso crítico e fugir desse gosto padronizado, o ideal é que você estude todos os aspectos do cinema. E caso você queira fazer isso comigo, você pode também fazer parte do meu curso de cinema completo. Um curso em que, além de tratar de aspectos técnicos da linguagem, além de tratar de modo bastante profundo de aspectos históricos e teóricos da linguagem e também práticos e técnicos, eu estou sempre propondo reflexões como essas desse mini curso aqui. Reflexões mais contemporâneas que incentivam os meus alunos a pensarem sobre as possibilidades do cinema. Incentivam os alunos
a irem além de um cinema padronizado, de filmes que vêm em embalagens. Como é um curso em que eu posto uma aula toda semana, eu posso manter os alunos bastante atualizados nesse sentido. Eu posso sempre desafiar os alunos nesse sentido. Porque hoje em dia, mesmo alguns grandes críticos ou mesmo estudantes de cinema limitam o seu conhecimento a aspectos muito padronizados e possuem a mesma opinião sobre as coisas, reproduzem sempre as mesmas perspectivas. O meu trabalho como crítico chama a atenção principalmente porque eu defendo ideias mais pessoais, porque eu não quero reproduzir opiniões e tento propor perspectivas próprias. Uso o meu conhecimento técnico e histórico para argumentar sobre tais perspectivas. E no meu curso, eu estou sempre desafiando os alunos a fazerem a mesma coisa.